Minha irmã me excluiu do casamento dela porque meus filhos podem deixar as pessoas desconfortáveis. E então, de repente, apareceu na minha porta com presentes após 2 anos de não conversarmos porque ela é infértil. Eu, 38F, tenho gêmeos de 11 anos que estão no espectro autista. Meu marido e eu trabalhamos muito para criar um ambiente estável para eles. Eles são crianças incríveis que só precisam de um pouco mais de apoio e compreensão do que a maioria. Lidamos com nossas dificuldades, colapsos em supermercados, aquele desastre de uma peça escolar, não pergunte, e a constante batalha com o distrito escolar para obter acomodações adequadas. Mas conseguimos resolver, na maior parte. Eu costumava ser muito próxima da minha irmã quando crescemos, íamos até completar as frases uma da outra. Compartilhávamos roupas, segredos, tudo. Ela foi a primeira pessoa que liguei quando descobri que estava grávida. Eu estive lá por ela em todos os rompimentos, crises de trabalho, qualquer coisa, e pensei que ela também esteve lá quando meus meninos foram diagnosticados. Pelo menos foi isso que achei. Ela trouxe lasanha e ficou comigo enquanto eu chorava. As coisas começaram a mudar quando ela conheceu o atual marido, cerca de 5 anos atrás. Ele vem de alguma família importante, na verdade não tão importante, só tem dinheiro e conhecem pessoas influentes. O pai dele foi membro do conselho municipal há anos ou algo assim. Eles agem como se isso os tornasse realeza. Minha irmã gradualmente começou a sair mais com os amigos e familiares dele, cancelando nossos planos, o afastamento usual. No início era apenas, a mãe do Josh nos convidou para jantar, ou os amigos do Josh estão fazendo algo. Depois passou a acontecer todo fim de semana, e todas as conversas eram sobre eles. Os meninos notaram. Eles perguntavam pela tia, questionavam por que ela não vinha mais nos visitar. Eu inventava desculpas porque não queria que eles se sentissem rejeitados. Dizia que ela estava ocupada com o trabalho ou viajando. Odeio mentir para meus filhos, mas o que eu deveria dizer? Sua tia não quer lidar com vocês porque o namorado novo acha que vocês são estranhos? Porque foi exatamente isso que pareceu. Quando eles ficaram noivos, fiquei feliz por ela, sinceramente. Mandei flores e um cartão, todas essas coisas. Perguntei se ela queria ajuda com o planejamento do casamento, e ela me lançou um olhar estranho, dizendo, vou pensar nisso. Bem, ela nunca mais tocou no assunto. Ainda assim, comprei um vestido, assumindo que de alguma forma faria parte do casamento. Continua pendurado no meu armário com as etiquetas intactas. Um dia, enquanto rolava o Facebook, sim, ainda uso, processa-me, vi todas essas fotos do casamento dela. Um casamento ao qual eu não fui convidada. Não apenas excluída da cerimônia ou do grupo de damas de honra, mas nem sequer convidada como convidada. Meus pais estavam lá, nossos primos estavam lá, até algumas pessoas do ensino médio com quem ela mal falava compareceram. Mas não eu, não meu marido, e definitivamente não meus filhos. Liguei para ela imediatamente, e surpreendentemente, ela atendeu. Quando perguntei o que diabos havia acontecido, ela enrolou antes de finalmente admitir que seus sogros não queriam interrupções no casamento e que meus filhos poderiam deixar as pessoas desconfortáveis. Ela disse que lutou muito para nos incluir, mas acabou cedendo porque era o dia especial dela e ela não queria nenhum drama, como se meus filhos fossem máquinas ambulantes de causar problemas. Eu me lembro exatamente onde estava quando ela disse isso, parada na cozinha, olhando para o maldito ímã de geladeira que ela me trouxe de suas férias no ano anterior. Estava escrito Irmãs para sempre. Tirei-o da geladeira enquanto ainda estávamos ao telefone e joguei no lixo. Depois disso, liguei para meus pais, esperando que estivessem tão indignados quanto eu. Nada. Na verdade, eles defenderam ela. Disseram que às vezes decisões difíceis precisam ser tomadas e que eu deveria tentar entender a posição dela. Meu pai teve a coragem de dizer que esse tipo de evento pode ser excessivo para meus filhos, então talvez fosse melhor assim. Como se eles soubessem o que é melhor para meus filhos mais do que eu, como se nós não tivéssemos lidado com passeios e eventos por anos. Foi aí que percebi que isso não era novidade. Eles sempre trataram meus filhos de forma diferente dos filhos dos outros primos. Menos presentes de aniversário, menos entusiasmo. Eles comprariam um kit de bateria para meu sobrinho, um kit de bateria para uma criança de 4 anos. E dariam brinquedos educativos aos meus filhos para ajudar no desenvolvimento. Levariam minha sobrinha ao zoológico, mas sugeririam que meus filhos talvez não curtissem esse tipo de coisa. Depois disso, bloqueei todos eles, mudei meu número e me mudei para outro bairro. Estávamos planejando nos mudar de qualquer maneira porque precisávamos de uma casa com um layout melhor para os meninos, mas isso acelerou as coisas. Meu marido apoiou totalmente. Ele até ficou mais irritado do que eu, o que é impressionante. Ele nunca se deu bem com minha família, de qualquer forma.
Eles sempre o trataram como se ele não fosse bom o suficiente porque trabalha com as mãos. Deus me livre alguém ser carpinteiro em vez de ficar sentado em um escritório o dia todo. Construímos uma nova vida com amigos que realmente se importam com nossa família. Encontramos um grupo de apoio para pais de crianças autistas. Fizemos amizade com outras famílias através disso. Temos vizinhos que nos convidam para churrascos e não se importam se um dos meus filhos precisa usar fones de cancelamento de ruído ou fazer pausas em um cômodo tranquilo. São pessoas normais que tratam meus filhos como crianças. Isso foi há mais de 2 anos. Honestamente, achei que aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Eu ainda via publicações sobre eles de vez em quando através de amigos em comum, mas simplesmente rolava a página. Ouvi por alto que minha irmã estava tentando engravidar logo depois do casamento, querendo começar uma família perfeita e neurotípica. Boa sorte para ela, pensei. E então, ontem, do nada, minha irmã, minha mãe e meu pai apareceram na nossa porta com sacolas de presentes e sorrisos falsos. Perguntei como encontraram nosso endereço, e eles ignoraram a pergunta, o que é assustador pra caramba. Sério, estávamos com o número não listado, e nenhum de nossos amigos em comum teria dado a eles sem me consultar primeiro. Acho que contrataram alguém ou algo assim, o que só torna tudo isso ainda mais estranho. Minha irmã começou a chorar imediatamente, sempre seu recurso predileto, e disse o quanto sente falta de mim e dos meninos. Minha mãe interveio, dizendo que eles refletiram muito e perceberam seu erro. Meu pai ficou ali parado, parecendo desconfortável, alternando o peso de um pé para o outro como costumava fazer quando éramos crianças, e ele estava prestes a dizer não a algo. Então minha irmã soltou essa bomba. Ela e o marido estão tentando ter um bebê há 2 anos, sem sucesso. Fizeram todos os tipos de tratamentos de fertilidade que não funcionaram, e agora ela está repensando o que a palavra família realmente significa. Ela literalmente usou essa frase, como se estivesse lendo um cartão da Hallmark. Falou sobre como consultaram 3 especialistas, fizeram FIV 2 vezes, e como a família do marido. Estão pressionando sobre continuar com o nome da família. Eu simplesmente olhei para eles por 1 minuto, tentando processar tudo isso. Minha mãe estava acenando em concordância. Meu pai estava examinando a luz da nossa varanda como se fosse a coisa mais fascinante que ele já tinha visto, e minha irmã continuava falando, dizendo que teve uma epifania sobre o que realmente importa na vida. Então eu disse exatamente o que pensava. Que eles só querem um relacionamento agora porque não podem ter sua família perfeita, então estão se contentando com a minha. Que eles não se importaram com meus filhos quando os excluíram de um evento familiar porque eram embaraçosos. Mas agora que minha querida irmã não pode ter seus próprios filhos, de repente os meus são bons o suficiente. Meu pai tentou interromper com alguma desculpa de que isso não é justo, mas eu não tinha terminado. Eu disse a eles que meus filhos não são animais de apoio emocional que podem ser ignorados e depois pegos quando for conveniente. Eles são seres humanos que ficaram magoados ao serem tratados como se fossem defeituosos. Lembrei-lhes que costumávamos jantar juntos todos os domingos, e então, de repente, esses convites pararam quando minha irmã começou a namorar o marido dela. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu estava sendo cruel e que eles tinham aprendido a lição. Minha irmã apenas me encarou como se eu a tivesse esbofeteado. Honestamente, eu estava perto de fazer isso. Ela continuava tentando me entregar essa sacola de presentes, empurrando-a em minha direção como se aquilo resolvesse tudo. Eu podia ver algum tipo de brinquedo caro aparecendo no topo, exatamente o tipo de coisa que poderia superestimular um dos meus meninos e causar um colapso. Eles nem sequer lembravam das coisas básicas sobre eles. Eu disse para eles irem embora e levarem seus presentes de culpa com eles. Então fechei a porta. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a tranca, mas eles deixaram os presentes do lado de fora da porta. Mais tarde, joguei tudo na garagem. Meu marido ouviu o tumulto e desceu, e eu lhe contei o que aconteceu. Ele disse que fiz a coisa certa, mas agora estou duvidando de mim mesma. A questão é que, ao longo dos anos, meus meninos perguntaram algumas vezes sobre seus avós e sua tia, não com muita frequência, mas o suficiente para eu saber que eles se lembram deles. Parte de mim se pergunta se estou privando meus filhos de relacionamentos familiares por rancor, mas outra parte acha que permitir que essas pessoas voltem às nossas vidas só prepararia meus filhos para mais rejeição no futuro. O que acontece se minha irmã milagrosamente engravidar? Ela nos abandonará novamente? Meus pais voltarão a tratar meus filhos como cidadãos de 2ª classe? Ainda não contei aos meninos sobre a visita. Eles estavam na casa de um amigo quando isso aconteceu, graças a Deus. Troquei de turno com um colega de última hora, e foi por isso que eu estava em casa quando eles apareceram. Será que sou injusta? Deveria pelo menos ter ouvido o que tinham a dizer por causa dos meus filhos?
Atualização. Santo Deus, eu não esperava que isso explodisse como explodiu. Obrigada por todos os comentários e o apoio. Hip minha caixa de entrada. Muitos de vocês entenderam algumas coisas erradas, então vou esclarecer. Meus meninos não têm autismo severo ou algo assim. Eles têm algumas questões sensoriais e às vezes têm dificuldade com pistas sociais, mas podem absolutamente participar de um casamento com a preparação adequada. Eles foram a outros eventos antes sem problema nenhum. Isso foi apenas uma desculpa. Um deles é super quieto e geralmente só senta e joga seus jogos, o outro é mais ativo, mas segue as regras muito bem se forem explicadas claramente. Eles não são disruptivos, a menos que você considere qualquer criança que não seja perfeitamente silenciosa e imóvel como disruptiva. Para as pessoas dizendo bem, talvez eles realmente tenham mudado. Vocês não estavam lá. Vocês não viram a expressão no rosto da minha irmã enquanto ela falava sobre seus problemas de fertilidade. Não era sobre reconectar-se com a família, era sobre ela querer o que não podia ter. Era a mesma expressão que ela fazia quando eu ganhava um brinquedo que ela queria quando éramos crianças. E não, eles não pediram desculpas, nenhuma vez durante todo o discurso deles. Alguém disse-me desculpe? Foi tudo sobre como eles se sentiam e o que queriam agora, sobre como estavam lutando e como reconectar seria bom para eles. Nenhuma palavra sobre o dano que causaram ou como suas ações afetaram meus filhos. Alguém perguntou sobre a família do meu marido. Eles moram do outro lado do país. Mandam cartões de aniversário e fazemos videochamadas nos feriados, mas não estão realmente envolvidos no dia a dia. No entanto, nunca agiram de forma estranha sobre o autismo dos meninos, então isso é algo positivo. E para a pessoa que me enviou uma mensagem privada dizendo que estou usando a deficiência dos meus filhos como desculpa para estar com raiva, vá se ferrar. Você não faz ideia do que passamos. De qualquer forma, muita coisa aconteceu desde a minha postagem. Minha irmã tem me enviado mensagens constantemente desde o incidente. No início, eram mais choro e manipulação pela culpa, mas agora ela está ficando grosseira, dizendo que estou punindo A por um erro e que estou agindo como criança. Um erro? Eles excluíram toda a minha família de um evento importante da vida e depois nos ignoraram por 2 anos. Isso não é um erro, é uma série de escolhas deliberadas. Ela também enviou uma mensagem bizarra às 2 horas da manhã dizendo que sempre quis ser uma formiga e que invejava minha maternidade. Jornada, quem fala desse jeito? Parece tão falso e ensaiado. Esta é a mesma pessoa que costumava me pedir para fazer os meninos esperarem em outro quarto quando ela vinha aqui, porque o fato de eles estarem se movimentando repetidamente a deixava desconfortável. Meus pais também ligaram, mas não atendi porque achei que fossem eles. Deixaram um recado dizendo que queriam se encontrar em terreno neutro para conversar como adultos. Aparentemente, eles mudaram seus números ou algo assim para contornar o bloqueio dos antigos números. Acabei contando tudo ao meu marido, e ele acha que eles estão cheios de besteiras também. Ele me lembrou que, quando nossos filhos foram diagnosticados pela primeira vez, meus pais ficavam nos enviando artigos sobre curas, e sugerindo que tentássemos diferentes dietas ou qualquer coisa assim, em vez de realmente ajudar ou tentar entender. Eu tinha quase esquecido disso, ou da vez em que minha mãe disse a uma garçonete, em um sussurro alto, que meu filho não estava sendo rude ao não responder à pergunta dela. Ele apenas era autista, como se fosse algum segredo vergonhoso. Minha irmã também costumava fazer comentários sobre como deve ser tão difícil ter gêmeos, com essa voz de falsa simpatia, especialmente depois do diagnóstico. Ela fazia perguntas como: eles algum dia serão capazes de viver de forma independente? E isso quando tinham apenas 4 anos. Quem pergunta isso sobre uma criança de 4 anos? Até crianças neurotípicas não conseguem viver sozinhas aos 4 anos. Ainda não tenho certeza do que fazer sobre contar aos meus filhos. Um deles encontrou uma sacola de presentes que eles deixaram para trás. Pensei que tivesse guardado todas elas, mas ele perguntou de quem era. Eu simplesmente disse que era de um amigo antigo e guardei. Sinto-me estranha por mentir para eles, mas também não quero levantar expectativas sobre pessoas que podem desaparecer novamente. Eles têm estado muito bem ultimamente. Algumas pessoas perguntaram se eu consideraria fazer terapia familiar com eles, e talvez algum dia, mas agora estou apenas tentando processar tudo isso. Meu marido sugeriu que fizéssemos uma viagem em família no próximo mês para nos afastarmos de todo esse drama, o que soa bem agora. Há um lugar a algumas horas daqui com cabanas perto de um lago. Os meninos foram lá uma vez em uma excursão escolar e adoraram. E estranhamente, uma amiga da minha mãe, com quem não falo há anos, me enviou uma solicitação de amizade no Facebook ontem. Imagino que estejam tentando obter informações por outros canais agora. Ignorei, obviamente.
Talvez eu poste outra atualização se algo significativo acontecer, mas por enquanto estou tentando focar na minha família real, as pessoas que estiveram consistentemente presentes. Atualização 2. Ok, então faz cerca de uma semana desde que tudo aconteceu, e houve alguns desenvolvimentos. Não planejava postar uma atualização tão cedo, mas as coisas continuam acontecendo, e preciso desabafar. Primeiro, obrigada a todos que comentaram com conselhos realmente úteis, em vez de apenas me chamar de amarga. Sim, sou amarga, vocês não seriam? E para aqueles perguntando, não, ainda não olhei os presentes que eles trouxeram, mas conferi antes de escrever esta atualização. Por enquanto, eles estão sentados na garagem. Minha irmã apareceu no meu local de trabalho na terça-feira. Trabalho meio período neste pequeno escritório, e ela simplesmente entrou durante o meu turno. Não faço ideia de como ela descobriu onde trabalho, o que continua sendo super assustador. Levei-a para fora porque não queria causar uma cena na frente dos meus colegas. Eu estava furiosa, mas tentei manter minha voz baixa porque estávamos no estacionamento e as pessoas podiam nos ver. Ela começou com um discurso inteiro sobre como tem feito muita busca de alma. Essas foram suas palavras exatas, e como descobrir que não pode ter filhos colocou as coisas em perspectiva para ela. Depois, começou a falar sobre como o marido dela evoluiu em seu pensamento sobre crianças com necessidades especiais. Novamente, palavras dela, e disse isso em um sussurro estranho, como se fosse algum tipo de segredo. Eu só fiquei ali parada, me perguntando se ela estava lendo de um roteiro, porque nada do que ela disse parecia genuíno. Ela continuava checando o celular enquanto falava, algo que sempre faz quando mente. Ela costumava fazer isso quando éramos adolescentes, e inventava desculpas para não fazer algo comigo. Então ela chegou ao ponto. A família do marido dela está organizando uma grande reunião em alguns meses, e ela quer mostrar a eles o que uma família de verdade parece trazendo a mim e aos meninos. Literalmente disse que quer mostrá-los, o quão incríveis as crianças especiais podem ser, como se meus filhos fossem algum tipo de pornografia inspiracional para seus sogros. Foi aí que percebi, isso não tem nada a ver com reconectar-se conosco. Isso é sobre ela se exibir para os sogros, mostrando que tem algum tipo de relacionamento com seus sobrinhos, como se fossemos figurantes na história da vida dela ou algo assim. É como se meus filhos fossem algum tipo de prêmio de consolação ou plano B, já que ela não pode ter os próprios. Disse a ela que precisava voltar ao trabalho e me afastei. Ela gritou atrás de mim que eu precisava parar de viver no passado, o que é irônico, vindo de alguém que só quer um relacionamento agora que seu plano original não funcionou. Passei o resto do meu turno tremendo. Meu chefe percebeu e me deixou sair mais cedo, o que foi gentil da parte dele. Aqui está a questão. Talvez eu até considerasse deixá-los voltar gradualmente se tivessem mostrado algum entendimento do que fizeram de errado, mas ainda estão tratando meus filhos como se fossem diferentes ou especiais ou sei lá o que, não apenas crianças que merecem ser tratadas com respeito básico. Eles ainda estão fazendo tudo girar em torno deles e de suas necessidades. Então ontem, minha mãe ligou de um número novo que não reconheci, e foi assim que acabei atendendo. Ela disse que minha irmã está devastada e que estou sendo muito dura com ela. Perguntei diretamente, você achou certo nos excluir do casamento? Ela não respondeu diretamente, apenas disse algo sobre situações complicadas e fazer o que parece melhor na hora. Pressionei-a, e ela finalmente admitiu que achou que o casamento não era um ambiente apropriado para crianças com problemas. Essas foram suas palavras exatas, sem nem usar os nomes deles ou reconhecê-los como indivíduos. Eles, como seus netos, apenas crianças com problemas. Desliguei. Estou farta das não desculpas e desculpas esfarrapadas, com a implicação de que meus filhos são de alguma forma inferiores às outras crianças. Estou farta da maneira como eles falam em torno do verdadeiro problema, que é o fato de estarem envergonhados dos meus filhos, se só quererem um relacionamento agora porque as circunstâncias mudaram para eles. Meu marido levou os meninos para tomar sorvete depois da escola hoje, e enquanto eles estavam fora, finalmente fui verificar aquelas sacolas de presentes. Era exatamente o que eu esperava. Brinquedos genéricos que mostram que eles não conhecem meus filhos de jeito nenhum, coisas que são muito infantis para eles ou que não têm nada a ver com seus interesses. Em uma das sacolas havia um cartão com um cheque de uma quantia bastante significativa de dinheiro. Sem bilhete, apenas o cheque, como se estivessem tentando comprar seu caminho de volta para nossas vidas. Piquei o cheque. Não precisamos do dinheiro deles. Temos nos virado bem sem ele por 2 anos. Quanto aos meus filhos, finalmente me sentei com eles na noite passada e expliquei, em termos simples, que às vezes os membros da família não tratam uns aos outros muito bem, e que foi por isso que eles não viram seus avós ou sua tia por um tempo. Não entrei em detalhes nem tentei fazer com que tomassem partido. Um deles perguntou se eles os viriam novamente e eu disse,
Talvez algum dia, mas não agora. Eles pareceram aceitar isso bem facilmente, o que me faz pensar que não lembram tanto da minha família quanto eu achava. 2 anos é um longo tempo quando você tem 11 anos. Um deles mencionou que lembrava que a vovó fazia bons biscoitos, e o outro disse que não gostava do cheiro da casa do vovô. Ela realmente tinha um cheiro estranho de naftalina. Depois disso, eles quiseram saber se podiam jogar videogame, e esse foi o fim da conversa. Acho que essa foi a abordagem certa. Eles pareciam bem com isso hoje. Minha irmã postou algo vago nas redes sociais sobre perdoar pessoas que não sabem como aceitar amor ou algo igualmente piegas. Vários familiares comentaram com emojis de coração. Acho que sou a vilã na versão deles da história. Tudo bem por mim. Então, sim, é aqui que as coisas estão. Eu ainda sou a má? Talvez. Mas prefiro ser isso a deixar meus filhos serem usados como curativos emocionais para a decepção de outra pessoa. Atualização 3. Eu não planejava atualizar tão cedo, mas as coisas se intensificaram, e ainda estou processando tudo o que aconteceu. Lembra quando mencionei que minha irmã postou aquela coisa vaga nas redes sociais? Bem, aparentemente ela tem postado muito mais do que isso. Uma amiga mútua, uma das poucas que não tomou partido, me enviou capturas de tela de coisas que minha irmã tem dito sobre mim online. Ela basicamente está se pintando como esta tia de coração partido que só quer reconectar-se com seus sobrinhos e me retratando como alguém vingativo que está usando meus filhos como armas. Ela até criou uma hashtag que está usando, hashtag anti-amor ou algo igualmente nauseante. O que realmente me enfurece é que ela está compartilhando informações sobre meus filhos, suas idades, que são artísticos, até algumas fotos antigas deles, tudo para ganhar pontos de simpatia de seus seguidores idiotas. Estou seriamente considerando tomar medidas legais, porque isso parece uma enorme invasão de privacidade. Meus filhos não pediram para fazer parte da comiseração nas redes sociais dela. Mas espere, piora ou melhora dependendo de como você olha. Ontem, recebi uma ligação da escola dizendo que meus pais apareceram lá tentando ver os meninos. Eles disseram à secretaria que eram os avós e queriam surpreendê-los na hora do almoço. Felizmente, eles não estão na lista de pessoas autorizadas a buscá-los, então a escola. Ela me ligou imediatamente. Nunca fiquei tão grata pelos protocolos de segurança escolar. Liguei para meus pais logo em seguida e perdi a paciência. Disse a eles que, se tentassem algo assim novamente, eu conseguiria uma ordem de restrição. Meu pai realmente tentou defender, dizendo que eles só queriam ver os meninos e não acharam que fosse um grande problema. Não é um grande problema aparecer sem avisar em uma escola primária? Em que mundo isso é comportamento normal? Minha mãe pegou o telefone e começou a chorar de novo, dizendo que estavam desesperados e não sabiam mais o que fazer. Eu disse a eles o que poderiam fazer: respeitar meus limites pela primeira vez na vida deles. Depois disso, desliguei e liguei para um amigo pedindo conselhos sobre ordens de restrição, só por precaução. Tive que sair do trabalho mais cedo novamente para conversar com a diretora da escola e garantir que eles entendessem a situação. Ela foi realmente muito solidária e disse que anotariam no arquivo dos meninos sobre visitantes não autorizados. Senti como se estivesse em alguma batalha de custódia bizarra, exceto que é com pessoas que não têm nenhum direito legal sobre meus filhos em primeiro lugar. Então, na noite passada, a campainha tocou por volta das 20 horas. Olhei pelo olho mágico e vi o marido da minha irmã parado lá. Não minha irmã, não meus pais, mas o marido dela, o mesmo cara que achava que meus filhos não eram bons o suficiente para estar em seu precioso casamento. Não abri a porta, apenas gritei que ele precisava ir embora ou eu chamaria a polícia. Ele deslizou um envelope por baixo da porta e saiu sem dizer nada. Dentro havia uma carta formal dele, pedindo desculpas por quaisquer mal-entendidos e explicando como ele cresceu como pessoa desde o casamento. Havia também outro cheque, maior que o último, com a linha de memorando escrita para o futuro dos meninos, como se precisássemos de sua caridade. Tudo aquilo parecia ter sido escrito por uma equipe de relações públicas. Não havia uma única coisa específica sobre o que ele fez de errado ou por que nos machucou, apenas platitudes vagas sobre laços familiares e segundas chances. Mostrei para meu marido e ele simplesmente riu, dizendo: "Esse cara ainda não entendeu, né? Estou exausta com tudo isso. Parece que estão me desgastando de propósito, como se achassem que, se continuarem empurrando e empurrando, eventualmente eu vou ceder." Os meninos também perceberam meu estresse. Sentei os dois e prometi que não íamos a lugar nenhum, que eles estavam seguros e que não precisavam se preocupar. Expliquei que, às vezes, os adultos têm desentendimentos que levam tempo para serem resolvidos. Mantive tudo simples e reconfortante. Eles pareceram bem depois disso, mas odeio que isso esteja afetando-os de qualquer maneira.
Meu marido sugeriu que documentássemos tudo o que está acontecendo, caso precisemos de proteção legal. Então, comecei a manter um registro de todas as tentativas de contato, salvando mensagens de texto e recados de voz, tirando capturas de tela das postagens da minha irmã nas redes sociais, esse tipo de coisa. Parece extremo, mas também é extremo aparecer no local de trabalho ou na escola de alguém sem aviso prévio. Por enquanto, meu plano é continuar ignorando-os tanto quanto possível enquanto protejo minha família. Bloqueei e tranquei as novas contas de mídia social da minha irmã, mudei minha senha de e-mail, só por precaução, e certifiquei-me de que todos os nossos contatos de emergência estão atualizados com pessoas em quem realmente confiamos. Ainda não tenho certeza se estou lidando com isso da maneira certa. Acho que minha pergunta agora é: como proteger meus filhos de todo esse drama enquanto me certifico de que eles não sintam que há algum grande segredo sendo escondido deles? E será que estou errada por achar que alguns relacionamentos estão simplesmente muito danificados para serem consertados, não importa quanta busca de alma a outra pessoa afirme ter feito? Atualização 4. Bem, já faz algumas semanas desde minha última atualização. As coisas finalmente acalmaram um pouco, o que é por isso que não senti necessidade de postar. Mas achei que deveria encerrar isso para aqueles que estavam acompanhando e oferecendo apoio. Primeiro, obrigada por todas as mensagens checando como estamos. Significa muito saber que há pessoas lá fora que entendem de onde venho, mesmo que nunca tenham me conhecido ou conhecido meus filhos. Depois do incidente na escola, um amigo advogado me ajudou a redigir uma carta formal de cessação e desistência para meus pais e minha irmã. Não é juridicamente vinculante da mesma forma que uma ordem de restrição, mas cria um histórico se as coisas escalarem ainda mais. A carta basicamente declarava que qualquer outra visita não anunciada à nossa casa, ao meu local de trabalho ou à escola das crianças resultaria em ações legais. Surpreendentemente, parece ter funcionado. Minha irmã parou de postar sobre nós nas redes sociais, pelo que sei, e não houve mais visita surpresa. Meus pais enviaram um breve e-mail reconhecendo o recebimento da carta e dizendo que precisavam de tempo para processar tudo. Tudo bem por mim. Meu marido e eu acabamos fazendo a viagem para o lago. Alugamos uma cabana para um fim de semana prolongado e simplesmente nos desconectamos de tudo. Os meninos adoraram. Eles colecionaram pedras, observaram a vida selvagem e meu marido ensinou-os a pular pedras na água. Foi exatamente o que todos precisávamos. Tenho refletido sobre o que realmente significa família. Crescendo, sempre achei que família era algo inegociável, algo com o qual você está preso, seja bom ou ruim, com quem você está relacionado. Mas, à medida que fui ficando mais velha, percebi que família é realmente sobre quem está consistentemente presente por você, quem te aceita como você é, quem se esforça para entender e apoiar você. Não sei se minha irmã, meus pais e eu vamos nos reconciliar algum dia. Talvez, se eles puderem demonstrar que realmente mudaram e estão dispostos a aceitar meus filhos exatamente como são. Mas não estou prendendo a respiração nem colocando minha vida em espera esperando que isso aconteça. Alguém nos comentários do meu último post disse algo que realmente me marcou: sua única obrigação é com a família que você escolheu, não com a família em que você nasceu. Isso soa certo para mim. Por agora, estamos apenas vivendo nossas vidas. Provavelmente não vou atualizar novamente, a menos que algo importante mude. Obrigada novamente por ouvir e pelo apoio. Isso ajudou mais do que vocês imaginam. Esse é o final desta história até o momento. Não há mais atualizações.